Que legal. Tem alguma experiência assim íntima do senhor com Deus em oração, que o senhor entende que ali foi uma mudança de chave na vida do senhor, assim, de transformação? O bispo, a mudança mesmo que aconteceu assim na minha vida foi quando eu fui para o Centro de Evangelismo Continental, que ali a gente pôde ver almas sendo salvas por Jesus e também as orientações que o seminário dava, a gente viu muita gente crescendo. E uma coisa que marcou realmente também foi lá no Pará, em Redenção, no Pará. Nós estávamos fazendo um seminário e na quarta-feira oramos para Jesus curar. E algumas pessoas foram curadas e tinha uma senhora na cadeira de rodas, ela não foi curada. E Deus revelou a uma companheira nossa do ministério que se ela perdoasse, Jesus curava ela. Essa senhora, o filho dela brigou com o filho da vizinha e ela teve tanto ódio que ela ficou paralítica, foi para a cadeira de rodas. Meu Deus! Então, e ficou muitos anos assim. Aí quando a irmã Lídia, ela mora até em Pernambuco, a irmã Lídia Fernandes, mulher de Deus, extraordinária. Então, a irmã Lídia conversou com ela e em visita, no horário que a gente não tinha reunião, e quando foi no sábado, era o culto evangelístico, porque no seminário a gente, por exemplo, se a gente tinha 200 seminaristas, a gente pedia que eles trouxessem, cada um no último culto, trouxesse uma pessoa não crente. E às vezes a gente tinha 100, 150 pessoas não crentes no culto. E era sábado, quando a gente pregava a palavra para os pecadores e orava pelos enfermos. Aí, nessa noite, quando orou pelos enfermos, nós oramos pelo enfermo, aquela mulher levantou da cadeira de rodas e andou. Glória a Deus. E andou, ela andava para lá e para cá, na frente do púlpito. Aí, aconteceu um fato assim, até assustador. Ela urinou na frente do púlpito, assim, urinou de escorrer. Eu falei assim, e agora ela vai ficar com vergonha e pode até voltar para a cadeira. A gente é fraco, né? Sempre, às vezes, tem dúvida. Aí eu chamei alguém e perguntei se... Porque ela começou a dar glória, aí foi que ela ficou fervorosa, ela começou a dar glória a Deus e tal. Aí eu chamei, foi até a irmã Lídia, eu chamei e disse assim, o que houve? Que eu pensei que ela ia desanimar e ela agora está dando glória. Ela disse, pastor, é porque ela só urinava quando tomava injeção ou usava sonda. Caramba. Então agora ela levantou da cadeira de rodas e andou, e o intestino, o organismo dela veio funcionar. Então a alegria dela é essa. Então são coisas assim que a gente viu Deus fazendo. Marcaram. E expulsar demônio é um negócio muito sério. Eu costumo dizer, se chegar na hora eu expulso, mas procurar eu não procuro não. Tem gente que fica procurando. Então nós estávamos no seminário em Ilhéus. O senhor conhece Ilhéus? Uma cidade linda, uma igreja forte. Então, na hora do convite, era o pastor Gesiel que estava pregando. Aí veio assim por trás um homem, e nós estávamos na retaguarda. Quando aquele homem veio assim, eu pensei que ele fosse tocar no pastor Gesiel. E fui, botei a mão nele. E quando eu botei a mão nele, eu disse, o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador também? Ele disse, eu não quero aceitar Jesus nenhum, não. Aí eu botei a mão nele, ele caiu. Endemoniado. Aí eu falei assim, não preciso ter medo não, é assim que acontece. Foi maravilhoso. Então, foram coisas assim extraordinárias que eu tenho vivido. Isso quanto tempo? Olha, o seminário parou de acontecer em 93. Bastante então, tempo. De lá para cá, eu só tenho pastoreado e assim cruzadas e seminários a gente não fez mais.
fazer uma pergunta para o senhor. O que é que o senhor tem mais saudade? O que é que o senhor sente mais saudade dessa época que o senhor vivenciou? O que é que o senhor tem... Olha, do Seminário Nacional de Evangelismo Pleno. Foi uma bênção na minha vida, eu ganhei muitos amigos, fiz muitas viagens, pregamos muito, e a gente via Deus realmente operando. Eu tenho saudade. E eu tenho saudade de pastorear, mas a situação hoje está tão difícil, porque o senhor sabe as mudanças que aconteceram, às vezes até me assusta. Um dia desse alguém me chamou, um pastor me convidou, disse, olha, tem esse prédio aqui, a gente abre uma igreja, o senhor vai pastorear. Aí eu não dei a resposta a ele, porque eu prefiro ser pastor auxiliar hoje. Eu prefiro ser pastor auxiliar. Mas, como pastor da igreja, eu fui muito abençoado. E por que o senhor prefere ser pastor auxiliar? Por que de repente, impede o senhor de voltar? É a responsabilidade de dirigir um povo que não é mais do jeito que era. Entende? Entendi. Porque o povo hoje, o nosso povo hoje não age mais como era do seu tempo, do meu tempo, que tinha mais obediência, andava mais na doutrina. Então, aí, para eu não bater de frente, eu prefiro ser pastor auxiliar, que aí a gente aconselha, a gente quando tem oportunidade, prega, dá estudo, e aí não vai ter um rebanho para confrontar. O meu problema é o confronto. Por quê? Porque eu fui criado para tomar café sem açúcar e dizer que estava bom. É verdade. Entendeu? Verdade. Eu fui criado assim. Minha mãe dizia, olha, você vai comigo a tal lugar, mas olha, como é que você vai falar, e o que te der para comer, se você for comer, se tiver amargo, tá bom. Então eu fui criado assim. Então confrontar certas atitudes que acontecem hoje, que os pastores presidentes enfrentam. Aí, como não estou pastoreando, mas se Deus me abrir a porta e me chamar, eu estou pronto. Entendeu? Entendi. Não vou fazer igual Jonas, não. Mesmo porque o senhor me contou uma história que o senhor entende que foi uma negativa, né? De eu ter renunciado a algumas coisas que eu deveria ter feito, né? Uma delas, por exemplo, que eu fui convidado pelo pastor Horácio da Silva Júnior, grande amigo, está com o senhor, de saudosa memória, e só as igrejas, só os pastores do campo dele teriam me elegido o presidente da convenção. Mas Qual convenção? Da SEADA. Aí nós lançamos o pastor Edivaldo e aí ele não foi eleito, entrou um outro na época. Então, aí outra coisa também, outra coisa grande que Deus botou na minha mão foi quando a gente fez a abertura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Rio Centro. E eu fui muito abençoado, mas o senhor não tem muito convívio comigo, mas o senhor deve ter notado que eu não avanço. Eu aguardo o sinal abrir. Então, aprendi assim. Então, eu fico aguardando aquilo que Deus dirigir, aí eu faço. E o que Deus tem dirigido aí? O que arde no coração do senhor para a gente finalizar aí? Olha, o que arde assim no meu coração é realmente continuar ensinando a palavra, entende? Porque o seguinte, só há de convir comigo que tem muito conhecimento, tem muitas pessoas com conhecimentos, pregando com conhecimento, mas buscando coisas assim, como é que eu diria? Buscando coisas assim seculares, para fazer uma mensagem.
e só no final é que realmente entra aquilo que Deus está falando. Entende? Entendi. Eu às vezes eu fico até sem graça. Ontem eu ministrei lá na Vila da Penha. Então, eu falei até com a minha esposa, hoje eu estudei uns 2 dias e meio para ministrar a palavra lá, e quando eu cheguei o esboço ficou de um lado e eu ministrei outra mensagem que era dentro do assunto, mas o esboço que eu fiz, ele ficou de lado. Então, eu ainda sou desse tempo. Que preparação, né? A gente prepara, mas não confia no que está no papel. A gente tem que deixar o Espírito Santo agir. E eu acredito que foi muito bom. Pelo menos eu senti muito abençoado. E alguns irmãos, depois do culto, falaram comigo. Então, arde em mim a gente continuar fazendo a obra de Deus, assim, pregando a palavra, dando estudo, visitando algumas igrejas que apoiam o trabalho que a gente faz. Entendi. O que é que deixa o pastor Clebson mais feliz, assim? Na igreja, no convívio da igreja? O senhor se sente bem? O senhor se sente à vontade? Bispo, é tudo. Na igreja para mim, eu estando lá e eu gosto dos hinos, eu gosto, mas eu gosto mesmo é de ouvir um pregador ungido. Aquele do final da escola bíblica, não sei se o senhor estava lá. Estava, aquele ali foi demais. Meu Deus, eu sou acostumado Rafael assim. Pereira. Eu sou acostumado assim. Eu não idolatro o pastor Não, de Pouso Alegre, né? Não, aquele foi bom. O outro superou, que falou sobre Apocalipse 4 e 5. Só não estava, não? Então foi Rafael, à noite. Ele é de Pouso Alegre. O outro é de São Paulo. São Paulo foi muito bom também. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então eu gosto muito de ouvir as mensagens. Nós estávamos falando ali sobre Hernandes Dias Lopes. Sim. Aquele uma homem, referência. Meu Deus, aquele homem é um instrumento. O senhor já ouviu o testemunho dele? Já vi. Morava num casebre. Morava lá no interior, parece que no interior de Colatina. Sim, foi levado por uma professora dele, né? Isso, a mãe dele, acho que para o nascimento dele, foi levado numa maca, assim. Muito forte. Então, muita ação de Deus a gente tem visto ao longo desses 50 anos ou mais. Entende? Então, eu só glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agora, algumas coisas fortes mesmo, por exemplo, eu acredito que quando eu estava na Bolívia, que eu estava para atravessar o Rio Madeira, quando eu saltei do avião, um rapaz disse assim, quer táxi, quer táxi, quer táxi? Eu disse, quero. Quando eu saí do aeroporto, do lado de fora do aeroporto, o táxi de lá da cidade era moto. Eu falei, não, mas eu não vou nisso aí não. Ele disse assim, esse é o táxi. Então, eu tive que ir. Então, a cidade, o movimento de carro que nós temos aqui, lá nessa cidade de Guaiará-Mirim, era moto. Aquelas motos cruzando uma a outra. Assim, então. Aí o rapaz me levou à alfândega. E o moço lá, ele chama aduana, o moço da aduana estava almoçando. Eu tive que esperar umas 2 horas. Aí eu estava muito, muito aflito, porque a gente, num país estranho, assim, não captava muito a língua e tal, e eu estava ali sozinho. Aí, de repente, vem uma pessoa, vem assim do meu lado esquerdo, assim, vem assobiando. Aí, quando chegou em frente à aduana, ele veio em frente a mim. Aí ele disse, boa tarde. Eu disse, boa tarde. Aí ele começou a conversar comigo. E aí disse assim, eu sou lá de Resplendor, em Minas Gerais. Pô, Resplendor é lá embaixo, perto de Aimorés, quase na divisa do Espírito Santo. Eu fiquei assim. Aí ele ficou ali comigo até a aduana abrir. Quando abriu, nós entramos, ele se sentou.
e virou para o... Porque lá tudo eles querem levar dinheiro da gente, né? Aí ele virou e disse assim, aí ele sentado assim, virou para o chefe da aduana e disse assim, olha, ele está precisando de dinheiro, arruma um dinheiro para ele aí, ele está precisando de dinheiro. Eu não entendi por que ele falou aquilo, que eu não tinha conversado nada com ele. Aí o moço pegou e carimbou meu passaporte e tal, a gente saiu para pegar o barco que atravessaria o rio. Aí ele foi comigo, quando os cambistas chegaram, quer trocar dólar, quer trocar dólar. Aí ele olhou e disse assim, ele não quer trocar nada não, pegou minha mala, botou dentro lá do carro, dentro da barca, olhou para mim, me despediu e eu vim embora. Eu entendi que foi um anjo que Deus mandou ali para me dar cobertura, Guardou, né? para me guardar. Então, essas coisas eu tenho acontecido diversas vezes. Então, eu louvo a Deus, porque é providência de Deus. Livramento, né? Livramento. Agora, lá em Guaiará-Mirim, aí atravessa o Rio Madeira, sai em Rondônia. Em Rondônia, do lado de cá do rio é Guajará-Mirim, do lado de lá é Guaiará. Aí... esse homem chegar lá de resplendor, quer dizer, praticamente a minha terra. Aí eu fiquei assim, e ele me dando cobertura, nunca me viu. Eu entendi que foi Deus mandando algo. Guardou, né? Mandando uma proteção. E já umas 2 ou 3 vezes isso tem me acontecido.